Eu saúdo a todos com a paz de Cristo, que a mesma esteja nos nossos corações, não só hoje, mas para sempre. Amém? Este vídeo é para explicar por que nós não fomos levantados com o poder do alto em março de 2021, como nós aguardávamos. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para a profecia de Daniel 12. Foi justamente por causa desta profecia, que nós ainda não fomos levantados com o poder do alto. Também eu quero trazer a atenção dos irmãos para os acontecimentos que já estão acontecendo. Como todos já sabem, no dia 2 de junho de 2020, saiu o decreto da imagem da besta. Donald Trump assinou este decreto, mentindo, dizendo que estava promovendo a liberdade religiosa, mas na verdade tirando a liberdade religiosa. Este decreto foi justamente a profecia que está escrito em Daniel capítulo 11. Diz assim: no tempo final virá sua campanha contra o sul, ou seja, o rei do norte, os Estados Unidos, ia fazer uma campanha contra o sul, uma tentativa de guerra. Foi o que ocorreu os Estados Unidos com a Venezuela, mas o fim não será como o começo, ou seja, não foi como aconteceu já com outras conquistas que teve, como na Síria, como no Iraque. Dessa vez ia ser diferente, foi exatamente como aconteceu. Então no verso 30 diz: pois navios de Quitim virão contra ele, tirando-lhe a coragem. Por isso, ao voltar ele, enfurece-se contra a aliança sagrada, e de novo agirá de acordo com os que abandonam a aliança sagrada. Então, depois do ocorrido, daquela tentativa de vencer Venezuela, quando vem navio de Quitim contra os Estados Unidos, isto é, quando Rússia e China ficaram do lado da Venezuela, então Donald Trump ficou com medo, então faltou a coragem e voltou e foi agora quebrar a Santa Aliança. Que aliança é essa? A aliança que os fundadores dos Estados Unidos fizeram com o céu, de os Estados Unidos ser um país da liberdade religiosa, a igreja separada do Estado. Então, no dia 2 de junho de 2020, Donald Trump uniu igrejas com o Estado e liberando 50 milhões de dólares para promover esta falsa liberdade religiosa, igrejas unidas com o Estado. E deram 180 dias para ser posto em prática, para começarem a agir. E caiu exatamente no dia 21 de dezembro. Foi quando nós entendíamos que foi quando começou a contagem dos 1290 dias, a contagem de Daniel 12. Então, quando fosse no dia 6 de março de 2021, nós receberíamos poder do alto para pregar contra a queda de Babilônia. Pregar que caiu a Babilônia. Então, amados irmãos, então agora eu vou explicar por que não aconteceu. Porque aqui no verso 31 diz que dele sairão forças que profanarão o santuário e fortaleza nossa, tirarão o contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Então, e já no verso 12, lá do capítulo 12 do livro de Daniel, que é o próximo capítulo, fala que desde o tempo que for tirado o contínuo e posto a abominação desoladora, é então que começa a contagem regressiva dos 1290 dias. Então, nós pensávamos que já começava com a contagem, com a imagem da besta, quando ela foi posta em prática, quando ela começou a agir e falar, que foi no dia 21 de dezembro em diante. Só para você ter uma ideia, aqui no Brasil saiu agora no dia 12 de março de 2021 a
primeira lei do país religiosa no Poder Civil. A Lei 17.346 de 2021. E em Portugal, também agora, saiu também o direito para as igrejas. O casamento da igreja, que é feito na igreja, tem efeito civil. Ou seja, as igrejas falando no Poder Civil. Tem o mesmo efeito. A pessoa que se casar na igreja, lá em Portugal, tá a mesma coisa se casando no Poder Civil. Então, nós esperávamos que a contagem regressiva começasse com o quebramento da aliança, o qual do verso 30, o qual é a imagem da besta. Ou seja, pensávamos que começaria com a data iniciativa do dia 21 de dezembro. E 75 dias após que dava, e no dia 6 de março, chegaria o tempo de nós ser levantado com o poder do alto. Mas a profecia de Daniel 12 fala que será somente mesmo quando ser posto a abominação desoladora, ou seja, quando ser posto o decreto dominical visível. Esse decreto da imagem da besta, que foi feito no dia 2 de junho de 2020 para promover a falsa liberdade religiosa, nós podemos dizer que já é o decreto dominical em oculto, mas na realidade é o decreto da imagem da besta. As igrejas falando no Poder Civil. E é através desta fala da imagem da besta, que são as igrejas falando no Poder Civil, que sairá o decreto dominical visível nos Estados Unidos da América do Norte. É por isso que é a mesma coisa. O decreto da imagem da besta e o decreto dominical é a mesma coisa. Tudo vem através da falsa liberdade religiosa. Mas a contagem começa realmente mesmo somente quando ser posto em nome da falsa liberdade religiosa o decreto na Constituição dos Estados Unidos para que guardem o domingo. Mas para enganar o povo, para que o povo fique cego, dizendo que está promovendo a liberdade religiosa, sairá o decreto para as empresas proteger todos os dias de guarda de seus funcionários. Mas, porém, o decreto só obrigarão fechar as empresas e todos os setores de trabalho somente aos domingos. Eles vão alegar, porque é a maioria, mas eles vão dizer, você que guarda o sábado ou que guarda a sexta-feira, você vai ter o seu dia reservado de guarda. O seu dia de guarda vai ser preservado pela Constituição. Assim a pessoa vão se enganar, dizendo que não é o decreto dominical. Mas exatamente aí é o começo do decreto dominical. Então, nesse tempo, quando saiu o decreto dominical visível, como saiu o decreto da imagem da besta visível, mas ninguém viu porque saiu com o nome de liberdade religiosa, também esse decreto dominical sairá visível, mas as pessoas não vão ver porque sairá com o nome de liberdade religiosa. Então, neste tempo, Deus levantará o seu povo com poder do alto para pregar a mensagem da queda de Babilônia. Então, esta foi a razão porque nós não fomos ainda levantados com o poder do alto. Porque tem que sair o decreto dominical visível, o qual o decreto do dia 2 de junho de 2020 já é o decreto dominical em oculto, porque é o decreto da imagem da besta, e é daí que procede o decreto dominical visível, com a mesma lei de liberdade religiosa, a qual é a falsa liberdade religiosa. Então, amados, esta é a razão porque nós não fomos levantados com o poder do alto, mas a profecia se cumprirá. O povo de Deus será levantado com o poder do alto. E a respeito dos sonhos que Deus revelou a nós, o chamado permanece em pé. Será com o poder do alto a manifestação do poder de Deus nesses últimos dias. Amém.